What was leprosy? O que é lepra? Leprosy is an incurable disease. A lepra é uma doença incurável. Today, what are the incurable diseases? Qual que é a pior das doenças hoje? Cancer, Câncer, HIV, AIDS and many other incurable diseases. e há outras doenças incuráveis. You must watch out Cuidado as you speak against God's se servant. você falar de um servo de Deus. The Bible says, touch not the Lord's anointed. Não toque no ungido do Senhor, diz a Bíblia. Some years ago, Alguns I had a anos vision. atrás, eu tive uma visão. I was walking on the lonely road in Eu front of estava some andando mountains. num caminho solitário. And I was walking with two pastors. E eu estava andando com dois pastores. One was on my right, one was on my left. Um à minha direita e outro à minha esquerda. And we were going this way. Nós estávamos indo por esse caminho. And as I was going, I began to criticize a man of God. Quando eu estava indo, comecei a criticar um homem de Deus. I said something bad about a pastor. Eu disse alguma coisa ruim acerca de alguém. And suddenly, De repente, far away on the mountain, there was an animal that started moving. e lá longe numa montanha, tinha um animal que começou a mover-se. It was like a kind of a hog. Era como um porco. A hog. Porco. Pork, okay. And it started moving from the mountain. E ele começou a vir lá da montanha. And started coming. E ele veio. It was so far, but somehow I felt it was connected because it happened as soon as I spoke. Estava longe, mas veio cada vez mais perto. And as it started coming, it was getting nearer. E aí ele foi chegando And I perto. was walking with my friends. E eu andando com meus amigos. And I became nervous. E ele veio. Then suddenly it came right behind me. De repente ele veio atrás de mim. And I turned around. E eu me tornei para ele. And this animal, E esse animal it jumped up pulou em mim, into my chest. no meu peito. And I screamed. E eu gritei. And then I woke up. E então acordei. And God said to me, E Deus disse para mim: every time you open your mouth to speak against my servant, you are attracting evil spirits and diseases and sicknesses into your life. cada vez que você critica um homem de Deus, você atrai espíritos demoníacos e doença para a sua vida. As soon as I spoke against that man, Assim que eu falei mal daquele homem, the things started coming. aquela coisa começou The a vir. Bible says Miriam and Aaron spoke against Moses. A Bíblia diz: Miriam e Arão falaram mal de Moisés. Immediately, the Bible Imediatamente, says the Lord heard it. no mesmo instante, The Lord heard it. o Senhor viu. God listens Deus escutou to what you are saying. o que você está dizendo. There are many of you here. E há muitos de You vocês will aqui. never amount to much because of what you have said about pastors. Você nunca prospera por causa de você estar falando acerca de alguns You cannot pastores. do well in the ministry because of how you talk. Você não pode ser um ministro por causa daquilo que você fala. You criticize easily. Você critica. You speak about things you don't understand. Você fala de coisas que você não entende. You cut down pastors in your house, in your rooms, in your cars. Você está expulsando pastor de dentro do seu coração e de dentro da sua casa. And you are cutting down yourself. E você está cortando você mesmo. Watch out. Cuidado, Watch out. cuidado. I have never seen a pastor who speaks against other pastors. I've never seen him doing well. Eu nunca vi um pastor que fala de outro prosperar. Listen to me. Escute-me. Some years ago, Alguns I anos read a book atrás, by Kenneth Hagin. eu li um livro de Kenneth Hagin. And he said, E ele diz: one day he went to a conference like this. um dia ele foi numa conferência igual essa. And when he was at the conference, that something bad happened, and there was an announcement made about one pastor that he was to be disciplined. E então, no meio da conferência, alguma coisa aconteceu e houve um anúncio de um pastor que estava sendo disciplinado. The next day, some pastors who were not there on the first day came and they asked him, did you hear what they said about Pastor so-and-so? No outro dia, algum pastor que não estava lá e ouviu: você viu o que ele falou do pastor tal e tal? And Kenneth Hagin said, yes, I was here. Eu estava aqui. And they asked him, what do you think? O que você pensa? Perguntaram para o Kenneth Hagin. And Kenneth Hagin said, I agree with what they said about this pastor. Eu concordo com tudo que foi falado. I agree with it. Eu concordo. He said that night, Naquela noite, he went home. ele foi para casa. At midnight,
E à he meia-noite, was lying down in his bed in the ele estava hotel. deitado na sua cama. There was no light. Não tinha luz. Suddenly, De repente, a light came on in the room. uma luz brilhou no quarto. He said it was like sunshine. E ele disse que era igual o sol ao meio-dia. And a voice came in the room. E uma voz veio naquele quarto. And the voice said, "Who art thou that judgest another man's servant?" Quem é que pode criticar um outro homem de Deus? And he was shocked. E ele ficou chocado. Then the voice came a second time. E a voz veio segunda vez. "Who art thou that judgest another man's servant?" Quem é aquele que pode criticar um outro homem de Deus? Then the voice came a third time. Veio a terceira He vez. said it was like sunshine in the room. E aí estava brilhando como o sol. "Who art thou that judgest another man's servant?" Quem é que pode criticar um outro homem? You sit down over there Você sente no seu and lugar. speak about God's servants E você tem que ficar, ser um servo um do outro. who are trying to do something for God. Você tem que fazer os outros serem bons. You sit in your church Você senta na sua igreja. and make comments. E aí, quem sabe, Make comments about Benny Hinn. você vê um vídeo de Benny Hinn. Make comments about Reinhard Bonnke. Ou quem sabe outro homem de Deus. Make comments about the pastor Silas. Ou quem sabe você está assistindo o pastor Silas. Make comments about the great pastors of Brazil. Alguém pode falar de qualquer pastor no Brasil. Who are you? Quem é você? Who are you? Quem é você? Who are you? Quem é você? Judging another man's servant. Para você ficar falando de um homem de Deus. Be very careful. Cuidado. You are bringing on yourself things you don't Você know. está trazendo maldição para sua You will vida. live to regret every word that comes out of your Você mouth. tem que tomar cuidado com toda palavra que sai da sua boca. Watch out for those who criticize. Cuidado com aqueles que criticam. This is why today I watch a lot of animals on television. É por isso que eu olho hoje muitos animais na TV. Wildlife. Wildlife é animal selvagem na lions, televisão. antelopes. Leões, antílopes e tigres, Anacondas. anacondas. Why? Por que eu gosto de olhar? Because sometimes when you watch Christian television, you feel like criticizing the pastor. Porque quando a gente assiste muitos programas evangélicos, você tem a tendência de ficar criticando quem está pregando. And it's very dangerous. E é perigoso. So I switch to watch animals. Então eu fico vendo o Discovery Channel. It's safer. Discovery. It's safer. É muito melhor. I cannot, if I criticize the leopard, nothing bad will happen to me. Se eu criticar um tigre, nada me acontece. But if you criticize a pastor, Mas se você critica um pastor, you can die within 1 year. você pode morrer em um ano. Wow. Uau! Stage number 1. Estágio número 1. espírito I can't hear you. No, independente. let them say it. Stage number 1. Fala aí, estágio número 1. Espírito independente. Stage number 2. Estágio número 2. Ofensa. Stage number 3. Estágio número 3. Passividade. Stage number 4. Estágio número 4. Crítica. Stage number 5. Political stage. Estágio número 5. Politicagem. Politics. Política. People start to talk to others. Eles começam a falar uns com os outros. Talking, making groups. Começam a fazer grupinho. Hallelujah. Absalom is the best example Absalão é um grande exemplo disso. of a political person. Como é que ele era um grande político dentro da An igreja. Absalom, make sure you never have an assistant who is an Absalom. Você tem que tomar cuidado para nunca ter um assistente que igual a Absalão. The Bible says Absalom in 2 Samuel chapter 15 verse 3, Absalom said unto him, "See, thy matters are good and right, but my father the king has not put anyone in charge." Segundo Samuel 15:3, e Absalão disse para ele: os assuntos que são bons e certos, mas o meu pai não fala nada sobre eles. Watch out for Absaloms. Cuidado com Absalão. They will talk to different people Eles estão falando com pessoas diferentes. and form a group within the church. Eles estão comentando dentro da igreja. And they say, a lot of people are saying, Eles dizem,
A lot of people are not happy. Olha, tem gente aqui que não está muito contente. Many people are not happy with what is Tem going gente on. que não está sendo atendido como deve. And they form groups in the church. E aí eles formam grupos dentro da igreja. Political groups. Grupos políticos. And this is what Absalom did. E o que Absalão The fez? Bible says in 2 Samuel 15 verse 6, Absalom stole the hearts of the men of Israel. Segundo Samuel 15:6 diz que Absalão roubou o coração do povo. If you, the senior pastor, is not there, no one has a right to steal the heart of the people. Se o pastor presidente não está presente, ninguém tem direito de roubar o coração do povo. Yeah. There are some assistant pastors, if you travel and you leave your church for them, by the time you come, they are winning the hearts of the people to the assistant. Às vezes o pastor presidente viaja, quando volta o assistente roubou o coração do povo. There are some assistant pastors, if you send them, if they go to see somebody on your behalf and you ask, where is the senior pastor? They say, oh, he's traveled, I don't know where he is. Se ele vai visitar o povo e diz, não, o pastor presidente está viajando, aqui quem cuida sou eu vou resolver para você. But if you're a good assistant, you must direct the hearts of the people to the senior pastor. O bom assistente é aquele que leva o coração do povo ao pastor presidente. You must not steal the hearts to yourself. Você não pode roubar o coração do povo para você. One day, as I was in a church where the senior pastor traveled, Um dia eu estava numa igreja que o pastor presidente viajou. the assistant pastor printed leaflets E então o pastor assistente estava ali fazendo tudo e pregando. of bad stories about the senior E pastor contando histórias ruins acerca do pastor presidente. and distributed it in the church E ele estava espalhando isso na igreja. to tell the church something bad about the senior pastor. Falando mal do pastor presidente. He was trying to steal the hearts of the Ele people. estava tentando roubar o coração do povo. And when the senior pastor came back, he announced that he was starting a church just 100 meters E away. então quando o pastor presidente chegou, ele anunciou que estava abrindo uma outra igreja a 100 metros daquela igreja. And he wanted the people to go there E ele queria que o povo seguisse and to leave their church. e deixasse a igreja. But within a few weeks, his church collapsed. E em pouco essa igreja teve um colapso, acabou. An Absalom, if you are an Absalom, you will never prosper in the ministry. Se você é um Absalão, você nunca vai prosperar no ministério. Ask your neighbor, are you an Absalom pastor or are you a real pastor? Pergunta para o seu vizinho, você é um pastor Absalão ou é um pastor de verdade? Are you stealing the hearts of the people? Pergunta para o seu vizinho, você está roubando o coração do povo? Or are you directing the hearts of the people? Ou você está dirigindo o coração do povo para o seu presidente? Absalom pastors, Pastores Absalão, they try to do miracles. eles tratam de fazer They milagres. try to do something dramatic Eles gostam de fazer coisas to dramáticas impress the people. para impressionar o povo. Dear friend, Absalom can never prosper. Absalão nunca pode prosperar. Stage number 1 is what? Estágio número 1 é o quê? Espírito independente. Stage number 2 is what? O que é o estágio 2? Stage number 3 is what? Número 3, o que é? Stage number 4 is what? Número 4. E número 5? Stage number 6, Estágio número 6. deception. Decepção. Deception. Decepção. Don't be deceived by your pastor's weakness. Não seja enganado pela fraqueza dos seus obreiros. Amen. Amém? Don't be deceived by your pastor's weakness. Não seja enganado pelas fraquezas dele. Judas was deceived. Judas foi enganado. He was deceived Ele foi enganado. because Jesus was only talking about dying on the cross. Porque Jesus estava falando só de morrer na cruz. He thought his power was finished. Ele não estava falando de poder, mas de fraqueza. Many people think that the pastor is weak. Muitas pessoas pensam que o pastor é fraco. His power is gone.
Seu poder foi embora. He's too old. Ele está muito velho. I am the new man of God.